Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa aqui lindinha, super fácil de fazer, fundo caixinha de leite, mas olha só como fica perfeitinho. E olha que coisa mais linda essa bolsa aqui, você pode colocar os acessórios que você quiser. Se quiser fazer sem esse bolsinho na frente, pode fazer também. Se quiser fazer com outro tipo de bolso, também pode. A aula vai estar completinha para vocês. A única coisa que eu peço é para você se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso ajuda muito aqui o nosso crescimento. Os materiais você já sabe, tem lá no site, vou deixar aqui para vocês. E a gente tem também os nossos parceiros, que também tem lá várias coisas interessantes para vocês. Então, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo e durante a aula eu vou falando para vocês onde que vocês vão achando aí determinado material. Então, tá aqui, olha só, a aula de hoje, muito linda, fácil de fazer, espero que vocês gostem. Bora pro vídeo! Eu vou começar essa bolsa preparando aqui o bolsinho, tá? Essa daqui é uma camurça que eu cortei, eu vou usar o próprio fundo dela como forro. E peguei uma tirinha aqui do sintético para fazer uma bordinha, um acabamento aqui na parte de cima. Então, eu vou colocar aqui frente com frente, ó, e vou passar uma costura aqui. Vou costurar aqui, então. O ponto da minha máquina tá no número 4. E aqui não tem segredo, é só passar a costura na beirada aqui. A camurcinha, essa camurça aqui, às vezes, ela dá uma segurada, então eu tenho que ficar meio que levantando. Pronto. E agora eu vou virar aqui e vou costurar desse jeito aqui, assim, ó, rebatendo e virando aqui pro lado de cá também, dando acabamento dos dois lados. Aqui no lado de dentro vai ficar no corte a fio e no lado de fora vai ficar um virado. Eu coloquei alguns clips para garantir que meu viradinho vai ficar bem certinho. O ponto da minha máquina agora tá no 4,5. E eu vou costurando aqui na beirada, ó, bem na linha dobra. Se você quiser também colocar uma fita dupla face, pode colocar. Ou cola de contato também, se quiser, mas com o clips já é suficiente. Mas se você se sentir mais seguro colocando a fita dupla face ou a cola, pode fazer também. Então, aqui é só passar essa costura pra gente dar o acabamento aqui nessa beiradinha. Ficou assim o meu acabamento. Se você quiser colocar um forro, pode colocar. É só costurar ele na beiradinha e depois fazer esse mesmo acabamento. Eu marquei também aqui 2 centímetros e fiz um risco, porque eu vou passar cola de contato nessa ponta aqui para fazer um virado. Então, agora eu vou fazer isso, vou pegar minha cola de contato e vou passar aqui dentro dessa marcação de 2 centímetros. Fiz aqui o virado e já coloquei uma fita dupla face desse lado. E aqui, eu peguei uma tira de sintético, dobrei, né? Fiz um viradinho aqui, dobrei. Coloquei a minha etiqueta e coloquei uma fita dupla face. Essa tirinha aqui eu cortei com 4,5 e fiz o virado marcando 2 centímetros. Marquei 2 centímetros, risquei e fiz o viradinho. Então, o virado ficou com 1 centímetro e aí a medida final aqui ficou com 2,5. E vou posicionar aqui. Ó, vou colocar ela aqui. É só pra decorar mesmo, porque eu quis pra colocar a minha etiqueta. Então, por isso que eu quis fazer. Ó, coloquei aqui. Se vocês forem fazer, não se esqueçam, se for fazer igual, não se esqueça de deixar uma distância aqui, porque aqui ainda vai ter uma caixinha de leite que vai virar pra dentro. Então, se vocês jogarem muito pra ponta a etiqueta, é perigoso pegar bem na curvinha, tá? Então, joga um pouquinho mais pra lá, ou põe aqui no meio. Eu vou deixar assim. Agora, eu vou passar uma costura aqui de cada lado, nessa faixinha, pra depois a gente posicionar lá no espelho. Então, aqui é só passar a costura na beiradinha, ela já estando colada com a dupla face já facilita, né, que não sai do lugar. E aí, é só costurar aqui dos dois lados. Costurei,
Aí agora, eu vou colocar um botãozinho aqui no meio. É opcional, se você não quiser que esse bolso fique aberto, tudo bem. Mas eu vou colocar um botãozinho, vou usar o meu botão de imã. Esse botão aqui, ele tem duplo acabamento, ó. Então, ele pode ficar por fora, só que ele precisa de balancinho pra gente poder colocar. Então, eu vou soltar aqui, vou marcar o meio e vou colocar esse botão. Pronto, então, apliquei o meu botão. Agora, eu vou pegar o corpo da minha bolsa. O que eu fiz? Eu dobrei aqui, dei um piquezinho de um lado e do outro pra achar o meio. E aí, eu vou pegar minha régua, vou colocar aqui ela alinhada com esses piques. Ó, então, tá alinhada aqui, ó. Tem um pique aqui e um pique aqui em cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, né, o papelzinho da fita dupla face e vou colar, marcando, ó, 2,5 centímetros pra cima desse pique. Vou posicionar aqui e vou colar esse bolsinho. Então, marquei o pique e subo 2,5 centímetros aqui com a minha régua. E vou colar esse fundo do bolso pra gente poder costurar. Então, eu colei aqui, tá bem alinhado. E agora, eu vou costurar aqui o fundo do meu bolso, ó. Faço o retrocesso e passo aqui uma costura. Pronto, e eu vou passar mais uma, porque eu gosto de colocar 2 costuras assim nessa parte de baixo. Então, tá aqui, ó, a parte de baixo, 2 costurinhas, ó, ele tá bem costuradinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou costurar aqui nas laterais, somente aqui nas laterais, e vou marcar o outro lado do meu botão. Já vou colocar aqui o outro lado dele. Então, eu costurei aqui as laterais e coloquei o outro lado do meu botão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, um quadradinho de 1 por 1, nos 4 cantinhos, ó, 1 por 1, e vou recortar. Cortei, então, ó, os 4 cantinhos, eu fiz aqui 1 por 1. E aí, eu marquei nessa parte aqui menor, que é onde vai o nosso zíper, eu marquei 1 centímetro e fiz assim, ó, uma marquinha com lápis também nas 4 pontas, que é o limite do nosso zíper. Então, agora, eu vou pegar, eu vou usar aqui um zíper de metal. Deixa eu ver onde tá a marcação dele. Aqui. Então, eu já fiz a marcação aqui do meu zíper de metal, ele abre daqui pra cá. Então, eu vou abrir, vou separar esse zíper. Não se esqueçam, quando estiver usando o zíper de metal, que o carrinho corra pra um lado só, fazer uma marcaçãozinha pra você saber o lado certo dele, pra depois não confundir. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou costurar ele aqui, ó, direito com direito, vou costurar, fazendo aqui uma curvinha, ó. Aqui, essa curvinha, você pode usar cola de contato, pode usar fitinha dupla face, o importante é que você faça, ó, um cantinho aqui assim. E aí, você começa a costurar dessa marcação pra trás. Então, olha só, eu coloquei um clips aqui, eu dobrei a pontinha dele, coloquei um clips e vou costurar. Vocês têm que ficar atentos no seguinte, a minha bolsa, essa é a frente dela. Então, eu quero que ela abra da esquerda pra direita. Então, o final do meu zíper, quando tiver fechado, é aqui. Então, é aqui que vai ficar a curvinha. Deste lado aqui, nós vamos costurar até essa ponta e aqui vai ficar livre. Então, aqui eu já comecei a minha costura, eu fiz um retrocesso. Vou alinhar aqui o zíper. Se quiser colocar uma fita dupla face aqui, pode colocar. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui, pronto. Aqui tá, o meu botão de imã tá grudando aqui. E agora, ó, alinha bem esse zíper.
E vamos costurar até aquela outra marcação. Deixa ele bem alinhadinho. Dá uma leve esticadinha nele. E a minha marcação, eu vou até marcar aqui no zíper também, que fica mais fácil, pra eu saber onde eu vou parar. Tá aqui, ó. Cheguei aqui, retrocesso e pronto. Então, olha só. Aqui tá livre e aqui tá livre. Aqui no começo, ó, eu fiz um retrocesso pra ficar assim, bem certinho. Olha só como é que ele ficou. E aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou pegar o outro lado do meu zíper, só que prestem atenção que se tá o viradinho aqui, então eu tenho que fazer o viradinho para este lado. E aí, a mesma coisa, é só você aplicar, faz o viradinho aqui e costura até aqui, deixando 1 centímetro sobrando. Bom, então tá aqui meu zíper costurado dos dois lados, olha só. Se tiver dúvida, confere se tá certinho, que ele tem que ficar assim, ó. Aqui, os dois lados no virado e aqui os dois lados assim, sobrando, certo? Agora, eu vou pegar o meu forro, eu tô usando aqui um cetim dublado no TNT. Fiz também aqui os quadradinhos nas pontinhas de 1 por 1. Vou colocar frente com frente e agora presta atenção. Aqui, eu vou costurar desde o comecinho. Então, eu venho, passo por cima aqui do viradinho do meu zíper, mas quando chegar aqui, eu tenho que puxar essa ponta desse zíper pra dentro. Então, essa parte aqui, eu costuro somente, ó, o cetim com o sintético. Deixo essa parte aqui pra dentro aqui, ó, da minha bolsa. Então, olha só, aqui eu comecei bem no comecinho mesmo, fiz aqui o retrocesso. Agora, eu vou vir com cuidado, porque eu tenho que pular esse zíper de metal. Então, eu só vou passar aqui por cima. Pronto, passei. Vou alinhar aqui bem certinho. Deixa bem alinhado. E vou costurar agora aqui, seguindo reto. Aqui eu coloquei esse botão de imã, daí às vezes ele fica grudando na minha máquina. Ó, aqui eu costuro reto esse forro. Quando chegar aqui do outro lado, como eu falei, nós vamos puxar esse zíper, ó, pra baixo. Ele vai ficar aqui dentro, junto com o nosso espelho aqui da peça. E aí, aqui eu passo reto, ó. Venho até aqui a beirada, retrocesso e arremato. Então, aqui ficou, olha só, assim, o nosso zíper aqui pra fora. E aqui, tudo costurado desde o começo. Agora, eu vou virar e faço a mesma coisa. Eu vou virar aqui o meu zíper pra dentro, vou colocar ponta com ponta e começo a costurar aqui direto até a outra ponta. Então, os dois lados aqui do forro já está costurado, eu vou puxar, agora eu vou trocar isso aqui, ó, vamos colocar essa parte aqui do forro, vamos virar todo mundo aqui pro lado direito. Então, eu virei agora aqui a minha peça para o lado direito e eu vou rebater esse zíper. Agora, eu vou passar a costura, agora aqui rebatendo, ó. Passo uma costura aqui e passo uma costura aqui deste lado para rebater o forro. Aqui é simples assim, ó, só virar e passar a costura. O ponto da minha máquina tá no 4,5. Deixa tudo bem esticadinho. Ele já vai esticar naturalmente, né? Porque tá costurado dos dois lados. E aí, eu venho passando a costura aqui até o final, ó. Tá vendo que meu zíper aqui tá solto? Costura aqui até o final. E faço a mesma coisa aqui do outro lado.
Então, tá rebatido dos dois lados. Agora, a gente vai desvirar novamente isso daqui. Desvirei aqui a minha peça. Vou colocar aqui o zíper pra dentro. E vou colocar aqui ponta com ponta. Que a nossa costura aqui vai estar certinha aqui o rebatido. Vou colocar ponta com ponta, coloco um clips se precisar. E vou passar uma costura aqui. Faço a mesma coisa deste lado. Coloco aqui ponta com ponta. Vou prender com o clips. E costura aqui. Na parte do forro, eu faço a mesma coisa desse lado, ó, ponta com ponta, costuro. E do outro lado, eu vou costurar somente aqui o comecinho e o finalzinho aqui. Vou deixar um vão aberto pra gente poder desvirar essa peça depois. Então, aqui, vou costurar a minha primeira lateral do principal. Costura até lá embaixo. E vou costurar também aqui o meu forro. Lembrando de um dos lados deixar aquela abertura. E aí, eu costuro o outro lado do mesmo jeito. Então, temos aqui costurado os 4 ladinhos aqui, né? Principal e forro. Olha só. E aqui eu deixei a abertura pra gente desvirar. E aí, o que que eu vou fazer agora? A caixinha de leite. Eu vou pegar minha régua. E vou fazer uma caixinha de leite de 2 por 2, porque lembram que a gente deixou 2,5 de altura para colocar aquele bolso? Então, eu tenho que fazer menor do que essa distância, porque senão esse bolso vai ficar virado para baixo. Não que não possa fazer, pode também, mas não é o que eu quero. Então, eu tô fazendo aqui 2 por 2, ó. Eu conto da minha costura, ó, minha costura tá aqui, vou até riscar. Tá vendo? Eu preciso que fique um quadradinho aqui. Então, eu tô contando da minha costura pra dentro 2 e daqui de baixo 2, certo? Daí, fica um quadradinho certinho da costura pra cá. E faço a mesma coisa desse lado. Da costura pra dentro 2 e 2. Vou fazer a mesma coisa no forro, aqui na parte de baixo. Faço a mesma coisa 2 e 2. E eu vou cortar esses 4 cantinhos aqui de caixinha de leite. Eu cortei as minhas caixinhas de leite e eu gosto de reforçar aqui a costura, porque senão ela abre, porque a gente tá cortando, né, a costura. Então, ali do forro eu já reforcei e vou reforçar aqui, ó. Venho e faço um retrocesso pra que ficar bem fechadinho. Aqui é a mesma coisa, ó. Faço um retrocesso. Aí, a hora que eu for abrir, aqui a caixinha de leite, aqui não vai ficar descosturando. Então, agora, é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o meu fundo, deixa eu colocar a mão aqui por dentro, que vai ficar mais fácil. Pronto, ó. Abri aqui a minha caixinha de leite, olha só. E vou passar a costura aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Então, vou abrir aqui bem certinho. Agora, não vai dar pra vocês verem, acho que direito, mas é só passar uma costura aqui, fechando a nossa caixinha. Fechei, então, aqui, ó, as duas partes do meu principal. E agora, eu faço o mesmo com o forro. Abro aqui, ó, e passo a costura aqui, fechando esses dois fundos, ó. Retrocesso, costura aqui e a mesma coisa desse outro lado. Não esquecendo de deixar aquela abertura pra gente poder desvirar a peça. Aqui, ó. Aqui. E fecho a caixinha. Deito aqui a costura. Então, tá tudo fechadinho. Agora, falta aqui a parte de cima, que nós vamos colocar um suportezinho de alça aqui. E aí, eu tenho uma meia argola de 1,5. Peguei uma tirinha de sintético com 3 centímetros de largura. O comprimento deve ter uns 6, mais ou menos, mas não importa, porque tá maior, né, do que eu preciso.
O importante é você fazer aí o suporte de alça compatível com a sua meia argola. E não se esqueçam que a gente não tem uma abertura muito grande ali, porque fizemos uma caixinha de leite em cima de 1 por 1. Então, se você quiser colocar um suporte de alça maior, você tem que aumentar um pouco aquela caixinha de leite ali. Então, ó, tá aqui, passei aqui pela minha meia argola. Deste lado eu já costurei o suporte. E agora eu venho deste outro lado aqui. Eu vou colocar aqui de dentro pra fora, que eu acho que fica mais fácil. Ó, vou encaixar aqui dentro. Ó, encaixei. Aí eu vou abrir aqui assim, ó, a bolsa. Ó, tá encaixado aqui. Tá vendo? Aí você vê a distância que você quer deixar essa meia argola lá dentro. Eu não gosto de deixar muito grande. Mas cuidado só pra não costurar, né? Passar a costura em cima da meia argola. E aqui a gente vai costurar todo mundo junto. Forro e principal. Vou passar uma costura agora aqui. Costurei, então, aqui o outro suporte. Vou cortar esse excesso. E agora a gente vai desvirar essa peça aqui pra passar o cursor e colocar a alça. Desvirei. Agora a gente vai ajeitando. Vocês viram que eu não estruturei essa peça, mas eu acabei de colocar um EVA só aqui no fundo. Então, pela essa abertura aqui, ó, eu coloquei um EVA aqui no fundo, porque eu gosto de pelo menos estruturar o fundo da bolsa. Então, eu passei cola e colei ele aqui no fundo. Olha só, pra ficar mais durinho aqui, mais firminho o fundo, mas o resto da bolsa eu não vou estruturar, não. Se quiser, pode, mas é uma bolsa pequenininha, então não vai carregar muita coisa, então não tem porquê a gente ficar colocando muita estrutura, a não ser que você queira que a proposta dela seja bem durinha. Vou fechar agora essa abertura aqui, e aí eu vou passar o cursor e colocar um acabamentinho aqui na ponta. Bom, então agora a gente fica por conta dos acabamentos. Coloquei essa corrente aqui pra servir como alça de mão, pra dar um charme, que eu acho que fica super bonito. Fiz aqui a minha alça, né, com o próprio sintético. Coloquei esse mosquetão aqui de argola lindíssimo. Pra quem não sabe, as ferragens são lá da CRZ Zanetti. Vou deixar o arroba deles pra vocês. E na descrição do vídeo também sempre fica as informações. Então, vou colocar aqui. Essa alça, se você não sabe fazer, tem vídeo aqui no canal em que eu ensino a fazer a alça assim perfeitinha, ó, que não entorta, não fica enrolando, ela tá certinha. E agora, antes de colocar até esse lado da alça, vou dar o acabamento aqui. Você pode fazer o acabamento com sintético, né, colocar um pedacinho de sintético aqui na ponta e costurar, ou você pode usar também esse acabamento de alça, que também serve pra colocar. Eu vou usar esse daqui. Só que antes de colocar, eu vou colocar o meu zíper aqui pra dentro. Você pode deixar pra fora, mas eu particularmente não gosto, porque a hora que a gente levanta aqui essa alça, essa meia argola vai levantar também. E aí, ó, o zíper vai ficar em pé aqui. Você tem que ficar arrumando. Então, assim, eu não gosto, mas se você gostar, tudo bem. Então, eu vou abrir aqui um pedacinho e vou colocar esse zíper pra dentro da bolsa. E aí, sim, eu vou colocar esse acabamento de metal aqui na pontinha dele. Então, ficou assim, ó, ele tá aqui pra dentro, coloquei o acabamento, fica aqui guardadinho. E a nossa peça está finalizada, lindíssima, olha só, com a alça compridinha, com a alça aqui de corrente, que é a alça de mão. E eu peço pra vocês não esquecerem de deixar o like, se inscreverem no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.